A prataria estilhaçou-se no chão como se alguém tivesse partido em mil o silêncio daquela sala. O choque do metal contra as lajotas polidas foi uma ruptura que atravessou conversas, risos e o tilintar dos copos. Por um instante, toda a gente pareceu perder o compasso da respiração. No centro daquele som, uma mulher de cabelos já brancos, mãos marcadas por anos de trabalho e olhos que guardavam coisas que a boca jamais diria, permanecia imóvel, segurando entre os dedos o que restava do seu prato. Migalhas, um pedaço de carne fria, o odor doce do café que já começava a esfriar na porcelana. «Ajoelhe-se!» ordenou a baronesa Alvéria Montegarda de Seravonte, alto e gelado como uma coluna de mármore, a voz cortante o bastante para partilhar o próprio ar entre os presentes. «Ajoelhe-se, sua insolente!» Havia naquelas palavras a precisão de uma sentença. Havia também, evidente para todos, o prazer de quem fala com a certeza de que o mundo foi feito para obedecer à sua vontade. Ludirene não se ajoelhou. Seus ombros arqueados, a pele que o sol e o trabalho haviam escurecido, mantiveram uma ondulação tranquila. Não era indolência. Era uma dignidade que não precisava se provir pelo gesto que lhe exigiam. Alvéria avançou, o vestido de tafetá riscando pequenos furacões no ar. Com um movimento seco, arrancou o prato das mãos de Ludirene e atirou-o ao chão. A porcelana se partiu ainda mais. Respingos de molho rabiscavam a pedra como se marcassem uma vergonha pública. Riram algumas vozes na margem do salão, risos que buscavam esconder que, no fundo, sentiam um desconforto repentino, uma vertigem de empatia que as regras daquele lugar ensinavam a trair. Ludirene ergueu o rosto. Os olhos dela eram pequenos, mas ali, naquela elevação, havia uma lucidez que vinhasse de décadas de ver, ouvir e aprender a conter tempestades no peito. Ninguém ali a via como mulher completa, alguns a viam como utensílio, outros talvez como costume. Mas sua calma tinha peso. Ela falou somente 2 palavras, baixas, que pareciam uma oração mais do que acusação. Não é meu. A frase não era sobre o pedaço de comida, era sobre tudo que havia sido negado a ela. Posse, nome, história. A sala, repleta de lustres e tecidos caríssimos, arqueou-se por um instante para escutar. Antes que a baronesa pudesse retorquir, um homem adiantou-se pelo corredor com a autoridade serena de quem andara por muitos salões e campos. Reário d'Antossar Velete, duque de título, de ar um pouco cansado, e olhar que trazia uma culpa antiga, colocou a mão no antebraço de Alvéria com um gesto que não era de súdito, mas de quem conhecia bem os segredos do orgulho alheio. «Basta», disse ele, e a palavra vinda dele teve outra natureza. Não era só ordem, era reparo. «Deixe-a», já disse. Alvéria ergueu o queixo, como se o mundo devesse reverenciar o calor do escárnio antes de aceitar a disciplina do outro. Mas algo no rosto do duque, talvez a firmeza que não pedia consentimento, conteve-a. Ele inclinou-se e estendeu a mão a Ludirene. «Venha comigo», murmurou só o bastante para que ela ouvisse. Lá fora. Ela aceitou não por medo, mas por curiosidade. O jardim da fazenda Seravonte tinha caminhos de terra batida, magnólias que exalavam um perfume pesado e inconfundível, bancos de ferro elegantes e, mais ainda, cantos sombreados que a elite usava para desfazer-se de compromissos sem que a vista pública notasse. O ar fora do salão era outro. Havia vento, havia terra, havia o canto insistente de um pardal que se recusava a calar. «Por que fez aquilo?» perguntou o duque enquanto caminharam entre as flores. «Porque me tiraram o que me pertence», disse Ludirene. As palavras saíam simples, cada sílaba uma pedra lançada num lago. «Porque um resto de mesa é o que me deixam. Porque chamam-me de propriedade e não me dão nome». O duque deixou que a mão dela ficasse por um segundo em sua, como quem confirma que a pessoa ali diante não era um fantasma de sua culpa, mas um fato. Havia um envelope de papel grosso escondido dentro do colete dele, junto ao peito, um objeto pequeno, mas que pulsava como um segredo. «Tenho algo para lhe mostrar», disse ele. «Algo que descobri nos papéis que herdei do meu tio. Talvez...» hesitou.
Talvez seja apenas um fio para puxar, mas convém que o veja. A voz do Duque era cuidadosa, como quem manuseia um antigo vaso de porcelana. Foi ao banco mais afastado, sentaram lado a lado, e ele abriu o envelope. O papel tinha o peso e o tom do que vem de muito longe. Tinta que o tempo amareleceu, caligrafia firme, um selo de cera puxado por uma marca desconhecida na maioria daqueles campos. Era uma carta endereçada a Ludirene, embora seu nome, como ele o revelou, fosse uma surpresa. Ludirene Samola Arimbi. O selo era redondo, com um brasão que não pertencia às casas locais. Havia também uma segunda folha, um documento selado por testemunhas. Um pacto entre um enviado de um reino africano e uma família estrangeira, reconhecendo a filha legítima do embaixador como detentora de certos direitos e de um nome que deveria estar registrado, caso suas circunstâncias a levassem àquelas terras. Ludirene segurou o papel como quem segura o passado que sempre supôs existir. Muita coisa ocorreu naquela respiração. Memória infantil de Porto e Sal, de uma voz masculina que cantava numa língua com sons de mar, de uma imagem de joias simples, de um lenço com bordado que sua mãe usara. Eram fragmentos, nada mais. E ainda assim, bastaram para que o rosto dela parecesse se recompor. Meu pai nunca me disse meu nome, murmurou ela, e o som era de uma pessoa que descobre que guardou um mapa sem ter percebido. Só me chamavam pelo ofício, pelo sinal da pele. Isso não apaga o que está escrito, disse o Duque. Nem aquilo que as assinaturas comprovam. Há testemunhas a selo de consulado, um reconhecimento antigo. Não podemos ignorar. O jardim, por um momento, parecia um espaço entre dois mundos. O salão que expulsara Ludirene e o papel que poderia trazê-la de volta à condição de sujeito, e não de mero objeto. O Duque explicou como descobrira os documentos, guardados entre cartas de família, registros que ninguém mais quisera ler, porque tocar neles significaria abrir feridas sobre laços e heranças que muitos preferiam manter fechados. A existência do papel era uma faísca perigosa. Poderia mudar réguas de poder. Enquanto falavam, os passos leves de uma figura feminina passaram pela alameda. Cecília, dama de companhia da baronesa, de pele clara e sorriso afiado como lâmina. Os olhos dela, oblíquos e atentos, apanharam o brilho do selo, o modo como o envelope repousava na mão do Duque. Não foi coincidência. Cecília sempre soube ouvir coisas que não lhe eram contadas. Havia na ambição dela um nervo sensível ao proveito. Casada com o destino de alguém, poderia escalar degraus. Ela não interrompeu. Limitou-se a dobrar o corpo como quem lhe é apresentado um segredo pelo vento, e mais adiante deslizou como serpente entre arbustos até desaparecer do alcance da conversa. No entanto, a visão do selo fora suficiente. O rosto de Cecília deixou de ser apenas uma máscara de serviço. Tornou-se um lugar onde se tramava um plano. No salão, Alvéria sentara-se de novo e compôs as mãos em forma de juízo. A humilhação de Ludirene, o prato partido, o resto de comida, fora uma moeda para que ela comprasse a atenção do espetáculo social. Não gostara, porém, da interrupção do Duque. Orgulho e posição eram iguais na necessidade de manter aparências que ninguém naquela casa poderia arriscar ver desmanchadas. Quando Cecília chegou aos seus aposentos, encontrou a baronesa inclinada sobre alguns bordados, os olhos secos, o que não escondia o rubor de raiva. As notícias que Cecília trazia foram dadas em poucas frases, cortantes, sem afeto. Ele tem papéis, minha senhora, documentos com selo estrangeiro. Diz que ela não é o que todos fingiram. Cecília deixou o modo de falar cair num tom de sussurro, como se as palavras fossem criaturas vivas demais para serem lançadas no ar. Alvéria puxou o queixo para dentro do pescoço, as veias do punho saltando sob a pele mais alva. Não era apenas a humilhação do salão que a voltava. Era a ameaça concreta de que sua posição, forjada em gerações e terras, pudesse ser contestada por um nome escrito num papel. Na cabeça dela, cresceu uma ideia tão escura quanto fértil. Apagar a prova, eliminar a voz que a revelaria. Isso não pode virar notícia, disse a baronesa com a frieza de quem prepara uma guilhotina.
Se alguém souber que uma estrangeira, uma criada até, traz títulos, as famílias vão questionar as possessões. Imagine as disputas, os olhos incrédulos dos outros senhores. Imagine perder o controle sobre Seravonte. Cecília sorriu com os dentes. Sorriso curto de quem adora a claridade que o medo alheio produz. Há maneiras, minha senhora. Pessoas mudam-se, fogem, documentos somem. Não é a primeira vez que a história se resolve no silêncio. O plano que nasceu naquele instante foi articulado com a simplicidade das más ideias. Afastar Ludirene, encontrar e destruir os papéis, inventar um incidente que fizesse a velha ser tida como volúvel ou perigosa. Havia, por baixo de todo o esquema, a vontade de aniquilar um risco. Para executá-lo convocaram o capataz, homem retinto e acostumado ao peso das ordens. Ele ouviu a baronesa com a satisfação seca de quem recebe um trabalho e comanda braços e cordas para seu cumprimento. Ludirene voltou ao serviço, como quem retorna à casa sem ter a certeza de que tudo será igual. O jardim ainda cheirava a magnólia, mas havia no ar uma inquietação que não vinha de flores. Ela sentia que olhares lhe haviam seguido. Às vezes, crianças de roda lançavam-lhe perguntas que se desfaziam em silêncio. Outras vezes, o cozinheiro lhe oferecia um pedaço a mais, gesto ínfimo que sabia a compaixão. A vida cotidiana naquela fazenda era uma roda que girava com precisão mecânica. Manhãs de ordenha, mesas servidas com café negro e pães quentes, o som de cavalos chegando de manhã cedo com sacas de açúcar. A diferença era que agora havia um papel que poderia, num só sopro, virar o comportamento daquelas engrenagens. Na mesma noite em que os planos foram traçados, Ludirene foi chamada ao salão. A casa inteira pareceu prender a respiração. As garotas da cozinha cochichavam. Alguns criados evitavam cruzar seu olhar. Ela bateu as mãos sujas de trabalho no avental, ajeitou o chale e entrou. Alvéria a aguardava com os olhos como facas. Ao seu lado, o capataz e 2 homens robustos. Nos cantos, as criadas faziam-se de estátuas. A baronesa trouxe acusações, não sobre o papel, claro. Não podia alegar o que não sabia. Alegou, sim, negligência, levianidade, intenção de roubo. Acusações que, na lógica daquela casa, bastariam para justificar qualquer castigo. Foi você que tirou, disse Alvéria, aproximando-se tanto que o perfume dela fez Ludirene sentir-se pequena. Foi você que tomou da nossa mesa sem permissão. Você se comporta como se isto fosse seu lar, sua mesa. Ludirene inclinou a cabeça. Não respondeu de pronto, porque já sabia que palavras demasiadas podiam ser a porta para mais feridas. Preferiu mostrar o rosto calmo, a voz baixa. Eu apenas comi o que restou, disse. Nunca roubei o que era de alguém. A baronesa riu um som desprendido e cruel. Não estamos aqui para lições de moral, sua insolente. Há consequências. O capataz levará você ao porão até que se decida seu destino. As testemunhas verão que a lei, ou aquilo que passamos por lei, foi cumprida. Eles a agarraram sem que ela lutasse. Nada gritou. Era necessário, talvez por inteligência ou por exaustão, não entregar um espetáculo. Sua boca permaneceu fechada como uma concha. Desceram-na por escadas que levavam ao porão, um lugar onde as sombras tinham densidade e as paredes respiravam umidade. O cheiro ali era de terra, de madeira antiga, de óleo e do fio de mofo que sempre aparece em lugares esquecidos. Uma vela tremulante deixou sombras dançantes. Ratos passavam como se estivessem avisados de que ali jamais tinham sido convidados. Quando a porta se fechou, havia na casa uma sensação de alívio para alguns e de culpa sutil para outros. Cecília, ao vê-la partir, esboçou um sorriso que escondia uma frieza calculada. A baronesa regressou ao salão e encontrou o duque conversando com um grupo de homens, jardineiros mais distantes, senhorios da região que vinham discutir as safras e as taxas. Reário observou a cena com uma tristeza que se tornava inquietação. Ele sabia, na sua razão atrasada, que puxar o fio dos papéis poderia criar uma tempestade. Mas, por outro lado, não era mais possível ficar em silêncio. Na meia-luz do porão, Ludirene sentou-se na pedra fria. Puxou o chale mais forte contra os ombros e, num gesto que parecia buscar um nome perdido, sussurrou.
Samola Arimbi. Aquelas palavras, ditas ali, tinham o peso de metais preciosos. Ela as pronunciou não apenas para si, mas como convocando uma memória que lhe houvesse sido arrancada. O próprio dizer do nome parecia convocar um sinal, a ancestralidade que a abraçava, o mar que a atravessara, a terra que a reclamava. O tempo ali era medido por gotas que caíam de um cano enferrujado. De vez em quando, o rosto de Ludirene ergue-se e ela escuta passos na escada. Cada ruído fazia seu coração se acender como vela em vento. Às vezes, acreditava ouvir vozes discutindo as próximas etapas. Destruir um papel, atribuir a ela uma fuga, inventar um acidente que pudesse explicar um desaparecimento. Havia conversas abafadas acima no salão, o tilintar de copos que tentavam afastar a consciência. Por fora, o mundo continuava suas rotinas. A colheita precisava de mãos. A vila próxima esperava pelos tempos de compra e venda. Meninos passavam vendendo doces. Mas dentro da casa Seravonte, um golpe estava sendo preparado para transformar o destino de uma velha mulher num bocado de silêncio. A natureza daquele plano não tinha pressa. Era paciente, e a paciência veio com sangue frio. Depois de tudo, quem gritava ou reclamava acabava reduzido a nada, uma voz a menos no coro da legitimidade. Do lado de fora, enquanto a noite se adensava como um tecido mais escuro, o duque Reário caminhou até o seu quarto, inquieto. A carta com o selo ficara no banco do jardim, sobre o qual haviam satinado a conversa. Agora, porém, ele não poderia ignorar que Ludirene, a quem havia estendido a mão para tirá-la daquela humilhação, estava presa sob ordens de uma mulher que se sentia acima do próprio ar. Havia algo que o empurrava para a ação. Não só culpa, mas a certeza de que aquele papel, firmado por nomes do outro lado do oceano e confirmado por testemunhas, era um fio que poderia desfazer laços de posse e obrigar a quem tinha muito a repensar as formas do próprio poder. Reário desceu as escadas que levavam ao porão, mas quando chegou ao limiar já era tarde. A porta estava fechada. O capataz, um homem de mão firme, cruzava os braços. Há uma lei não escrita entre homens como ele e os senhores. A ordem vinha primeiro. O duque tocou-lhe no ombro com a suavidade que tentava dissuadir a obediência cega. Abra, disse o duque. Ela não pode ficar aí sem fundo. O capataz olhou-o com aquele respeito que se compra com anos de relações e com o medo de perder aquilo que já possuía. Minha ordem veio da baronesa, respondeu. Não posso. As horas passaram como se cada minuto fosse calibrado por um ponteiro de tortura. Reário saiu do porão e caminhou sozinho pelas alamedas, o vento frio batendo-lhe no rosto. Pensou nas palavras de Ludirene, no jeito como ela pronunciara seu próprio nome, como se reclamasse algo muito antigo. Em sua mente, papéis e selos pesavam mais que as roupas que mantinha no corpo. Ele sabia que precisava agir rápido. Havia ainda cartas para escrever, testemunhas para convocar, rostos que, antes ligados por interesses, poderiam ser tocados por um princípio de justiça, ou pelo menos por uma ideia de reparação que não significasse vingança. Cecília, enquanto isso, fazia rondas com a frieza de quem já definira a sorte do outro. Em seu quarto, passava os dedos pelo selo que vira no envelope, sem tocar no original, claro, o que seria tolice. Pensava nas rodas de conversa onde poderia insinuar a fragilidade de Alvéria, nas palavras que poderia sussurrar aos ouvidos mais solícitos. Olhem as fragilidades à vista, aproveitem, ousem erguer-se. Para ela, cada segredo mal guardado era uma escada. Naqueles dias, a fazenda Seravonte tornou-se um pequeno universo de sombras. Havia encontros às escondidas, sussurros nos corredores, planificações que cheiravam a conspiração. A pródiga arrogância da baronesa misturava-se ao pragmatismo do capataz e à ambição venal de quem serve a quem manda. Ao mesmo tempo havia outros olhares. Alguns criados dividiam migalhas de compaixão. Uma ou outra voz na cozinha murmurava que ninguém deveria ser tratado como se fosse coisa, mas essas vozes eram pequenas. Para muitos, era mais fácil aceitar que a ordem natural das coisas continuasse a ser dita pelos que tinham maior voz. Ludirene, no porão,
tornava-se uma figura em meio ao escuro que reagia antes de prever. Sentou-se em um canto e passou as mãos pelos joelhos, descobrindo nelas uma força que nem sempre soubera que existia. Recordou-se das histórias que lhe contaram quando menina. Terras onde as mulheres eram chamadas por nomes que anunciavam sua origem, homens que assinavam pactos com a honestidade de um selo, navios que levavam gente entre continentes. Nunca pensara que pudesse haver em seu próprio tempo algo que a devolvesse àquilo que fora antes de tornarem-na apenas um instrumento. Samola Arimbi, repetiu, agora em voz alta, como se a própria palavra fosse um escudo. Sou Samola Arimbi. Uma batida foi ouvida sobre a porta. Ludirene estremeceu. Os passos demoraram, foram hesitantes, mas logo se tornaram firmes. Não era o capataz. Não eram as vozes que sabiam fabricar o som da ordem. Eram passos menores, apressados, como quem traz notícias que mudam tudo, ou quem chega para testemunhar o que não pode mais ser evitado. A fechadura rangeu. A luz de uma vela atravessou a fresta e as mãos, trêmulas, correram para a fechadura. Ludirene suspirou. Havia medo, mas havia hábito. Tocar, sentir, esperar. A porta se abriu. Um rosto surgiu no limiar, iluminado por um fogo brando. O capataz não era. Era um rosto com marcas de preocupação, olhos que vinham de uma viagem curta e urgente. Havia barro nas botas, como se quem viesse tivera pressa em atravessar campo e noite. O pequeno mensageiro tremia com algo que não era só temperatura. Senhorita Ludirene? Sussurrou ele. Ela ergueu o queixo, a vela entre as mãos, aguardando que o mensageiro complete suas palavras. Porém, ali, naquele momento de estreita luz, convinha mais dizer que algo fora preparado acima, que o ar mudara, que ruídos de rodas se aproximavam. O mensageiro abriu a boca, e o que saiu dela mudou a corrente das coisas. Anunciou que o duque havia partido de modo precipitado, que havia ido buscar testemunhas, que traria auxílio. E depois, como se hesitasse entre a promessa e o aviso, disse que havia vozes que falavam de silenciar papéis. Ludirene ouviu a última parte e sentiu o frio correr-lhe pela espinha. A vela tremeluziu, e a sombra do capataz avançou na parede do porão, como se a noite estivesse ganhando forma humana. Lá fora, uma carruagem apitava. O som das rodas contra a estrada de barro anunciava pressa, mas também uma distância que, naquele momento, parecia terrível. Ela fechou os olhos. Mãos calejadas apertaram a vela, como se fosse possível, naquele gesto, segurar o tempo. Samola Arimbi era um nome com uma história, e histórias, quando tornam-se públicas, têm o poder de alterar posses, de despertar memórias que alguns desejavam enterrar. A casa acima não sabia disso ainda. Para muitos, ela continuaria a ser apenas uma criada, mas no porão, no sopro daquela pequena chama, havia a sensação de que algo grande se dobrava sobre si para nascer. Os passos cessaram no corredor. Vozes discutiram agora a pouca distância. Uma palavra veio até ela, clara, perfeitamente audível, e foi o último som que ouviu antes de a luz vacilar. Que se cale. O selo do destino parecia pronto a ser rasgado. Que se cale. A ordem desceu como uma sombra, curta e com olhar de faca. Do lado de lá da porta, o silêncio do porão pareceu apertar sobre o peito de Ludirene. O som do mundo reduziu-se ao bater moroso da vela e ao ritmo irregular de sua própria respiração. Alvéria esperava a morte do rumor. Queria que cada palavra que pudesse salvar a velha fosse sufocada antes mesmo de alcançar o ar livre. Mas a noite tinha outros ruídos. Rodas na estrada de terra, vozes que vinham em correria, um clarão de lanternas que oprimiu a janela baixa do porão. Primeiro veio o choque das tábuas na escada. Depois, a luz que atravessou a fresta da porta como navalha. Alguém empurrou com força, e o vulto do duque Reário entrou, olhos ardendo numa mistura de determinação e remorso que parecia capaz de rasgar o próprio tecido daquela casa. Soltem-na, disse ele, sem cerimônia. Houve um movimento às pressas. O capataz lançou-se para a frente, a boca aberta como se fosse praguejar ordens, mas vacilou diante da presença firme do homem que trazia consigo mais do que título. Trazia agora testemunhas e documentos que abafavam ordens tiranas.
Atrás do duque, vinham 2 homens que ninguém nas redondezas ousaria chamar de simples viajantes. Um negociante da cidade vizinha, com as mãos sujas das viagens e um chapéu gasto. E um homem de barba curta que trazia um papel firmado pelo cônsul de um porto estrangeiro. Nomes e selos que, quando pronunciaram, pareciam subir como uma cortina e mostrar o que havia sido escondido. O capataz ergueu-se e, por um momento, o mundo inteiro pareceu preso na face dele. O orgulho de quem tem ordens versus o medo de ser responsável pelo que o século reprovava. Lentamente, baixou as mãos. Os outros 2 homens entraram e, sem alarde, confirmaram o que o duque trouxera. Homens que puderam atestar a autenticidade do selo e do papel, lembranças de um navio, relatos de um reconhecimento público feito décadas antes em portos onde a honra ainda tinha clava. A porta ficou aberta. A luz trouxe rostos que Ludirene conseguia decifrar mesmo no brilho incerto. O duque com os olhos inchados de pressa, o mensageiro que correra toda a noite com barro nas botas, um terceiro indivíduo que era um antigo mordomo da casa Seravonte, agora velado de tempo e recordações, mas com voz firme o bastante para nomear fatos. Eu vi quando ela chegou, disse o mordomo, e cada sílaba carregava o pó de uma memória. Havia um homem de traje estranho, um emissário que dizia ser representante do que chamavam de Casa Arimbi. Trouxeram a criança, explicaram sobre um pacto, sobre um reconhecimento. Assinei à época porque me pediram que registrasse tudo. Nunca imaginei que o tempo iria lembrar as palavras como foram escritas. As palavras caíram sobre a sala como chuva. No corredor acima, vozes se ergueram em pânico. Senhoras e criados pressentiam que o jogo mudava, e com isso, o medo espalhava-se como pólvora. O capataz tentou ainda tomar para si a autoridade que lhe fora dada, mas a presença do duque e a solidão das testemunhas o fizeram recuar. Alvéria, do outro lado do muro, ouviu passos que batiam contra seu orgulho como martelo. "Leve-a daqui", ordenou num fio de voz que tentava recuperar o controle. "Parem com essa farsa." "Não mais", respondeu Reário com calma, mirando-a como quem observa uma chama que pode consumir a si mesma. "Há papéis, há testemunhas, e há um selo que não se apaga com ordens de quem inventa leis para salvar seus bens." A entrada triunfal do duque fora menos sobre força do que sobre a convicção de que havia justiça a ser pedida. Ele caminhou até Ludirene, parou a seu lado e estendeu-lhe o envelope que ainda guardava ao peito. Ela aceitou com mãos que tremiam ligeiramente, não por medo esta vez, mas pelo reconhecimento contido que brotava como algo que lhe fora devolvido. "Leia", disse ele com a voz quase quebrada. Ludirene leu. Os olhos passaram pela caligrafia antiga, pelas rubricas, pelo lacre. Nomes surgiam, o do embaixador, o da família Arimbi, testemunhas de portos longínquos e, ao final, uma cláusula que parecia ter sido escrita para os despossuídos da terra. O reconhecimento do vínculo sanguíneo, o dever de preservar o nome e os direitos que vinham com ele. Ali estava também a menção de um pacto que, em tempos de viagens e tratados, conferia proteção e uma promessa de respeito por aquela descendência. No salão, o barulho crescia. Algumas vozes pediam calma, outras, espanto. Ao ouvir o nome Samola Arimbi, dito alto e claro por Reário, o espaço inteiro tremeu. Era como se um sino invisível tivesse tocado. Senhoras pararam de se maquiar. Criados tiveram a mão gelada sobre o cabo das facas e até mesmo as taças que brilhavam sobre a mesa perderam seu tilintar costumeiro, como se a porcelana compreendesse que ali não se tratava de festa. Alvéria, sentada como se a cadeira fosse pilar de sua autoridade, ergueu-se em um movimento que tentou ser a selvageria de quem cobre o medo com rabugice. "Mentiras", Nha bradou. "Fraudes. Quem traz isso é um impostor que quer repartir o que é meu." Cecília, nas sombras, mordeu os lábios na indecisão entre a fuga e a defesa. O plano que ela e a baronesa haviam traçado parecia perder a força à medida que o mundo remetia às páginas que não se apagavam. O cônsul, chamado a atestar o selo, entrou e com voz grave confirmou a origem dos papéis. A chancela fora emitida em porto estrangeiro e registrada por sua repartição.
Trazia o carimbo e a assinatura de quem não tem razão para forjar memórias. Não é invenção de senhoras de salão, disse ele. Documentos assim são arquivados para os dias em que a história reclama reparo. E hoje a história bateu à porta deste lar. Foi então que a baronesa tentou uma última fúria. Avançou para o duque, com os punhos cerrados, pronta a roubar as folhas e rasgá-las ali mesmo aos olhos de todos. Antes de tocar, porém, sentiu mãos segurarem seu braço. Não era uma mão de criado, era a de um homem de semblante grave, um dos membros do conselho, um senhor que vinha com a autoridade social para conferir ordem onde a lei formal demoraria a chegar. Não, disse ele com a voz de quem presidia assembleias. Se há quesitos sobre a autenticidade, vamos tratá-los onde se resolve o que palavras e selos não conseguem decidir sozinhos. A decisão foi tomada com a pressa serena de quem entende que há momentos em que a cidade toda observa. O duque organizou naquela noite uma reunião do que se poderia chamar o Conselho das Famílias, homens e mulheres cujos nomes pesavam naquela comarca, representantes do fórum local, o cônsul do porto, o negociante e o mordomo antigo que se dispunha a depor. Quanto às testemunhas de fora, o negociante trouxe um marinheiro que lembrava a assinatura do emissário. O cônsul assinou o reconhecimento da chancela. Tudo ali convergia para um inquérito rápido, porém sólido, que poderia proclamar uma decisão pública. Na madrugada, a casa que antes dispunha de silêncios obedeceu a outros sons. Passos apressados de mensageiros, cavalos que gemiam sob o peso das viagens, vozes que carregavam documentos lacrados. Ludirene, por sua vez, permaneceu serena. Não negociou, não implorou. Deixou que as mesas e papéis fizessem o que seria feito. Quando o conselho se reuniu no grande salão, as cortinas foram corridas e o espaço assumiu a seriedade de tribunal improvisado. Haviam cadeiras para a perícia informal, o cônsul ao centro, Reário ao seu lado, nomes conhecidos da comarca presentes e, em silêncio, Ludirene. Alvéria entrou com as faces alteradas. Sentiu-se pequena diante de tanta autoridade que não podia comprar. Cecília murmurou procurando testemunhas contrárias. O capataz, tentando manter a compostura, era um peixe fora d'água em águas que exigiam provas escritas e testemunhos do passado. O cônsul leu as palavras na presença de todos. Explicou a natureza dos selos, a rotina de registros, as viagens que levaram o escrito da língua africana até o papel que ali navegava entre mesas envernizadas. O mordomo velho contou em detalhes como havia presenciado a chegada da família Arimbi. O marinheiro descreveu o lacre e os carimbos que reconhecia das viagens. O duque apresentou como elemento final um registro de compra de terras que mencionava a cláusula de reconhecimento da herança. Pequenos sinais, todos convergindo para a mesma conclusão. O documento era autêntico e a nomeada Samola Arimbi, Ludirene, possuía direitos que ultrapassavam a vontade de ninguém. No momento em que a pronúncia tornou-se provável, Alvéria, tomada pelo desespero, tentou um ato final. Chamou por jurados que obedecessem ao seu nome, insinuou que o mordomo mentia por gratidão à família, apontou dedos acusadores para Reário, lembrando-lhe de antigos favores. Mas as palavras soavam cada vez mais frágeis. O peso das assinaturas e do selo as esmagava. A autora do plano podia ainda mandar homens, podiam ainda tentar apagar papéis, mas não poderiam mais calar testemunhas nem retroceder o tempo. Veio o veredito, não de um juiz, mas do próprio juízo coletivo que se formara naquela noite. Reconhecida a autenticidade dos documentos, restabeleciam-se, conforme a prática dos modos e costumes que eram respeitados, os direitos que vinham com eles. Seravonte, em meio a tanta vontade de permanência, tinha agora nova dona. A sala fez-se de um silêncio que ardia. Olhos acompanharam Ludirene, enquanto ela levantava a cabeça, e pela primeira vez recebia a formalidade do nome não como escudo, mas como inscrição pública. A palavra Ludirene perdera seu peso de uso funcional. O nome Samola Arimbi dera-lhe outra face, aquela que os papéis devolviam. Sujeito, detentora, pessoa com potestade sobre terras. Alvéria desabou num choro que não fora de dor, mas de raiva,
que descobrira não ter defesas legais. O mundo que construíra com ar de eternidade rachava-se numa fração de noite. Cecília tentou fugir. Foi detida por criados que, ao contrário do que temiam, tinham aprendido a ouvir algo diferente do comando cotidiano. Aprenderam a ouvir o que era justo. O capataz, por sua vez, viu-se entre o medo de ordem e a ponta da justiça. Transporte obrigatório para ele foi a humilhação pública. Não mais autor das vidas alheias, passava agora a ser testemunha contra um crime que aceitou cumprir. A prisão de Alvéria, determinada com base nas rebeliões que vinham de abusos e na ameaça que ela representava à ordem regional, foi simples. O Conselho decretou sua detenção até que se apurassem responsabilidades. Não havia exaltação de sangue, apenas a medida prática de retirar de cena quem ameaçava a vida de outrem. No momento em que os soldados conduziram Alvéria para fora, muitos no salão soltaram um suspiro que soou como liberação. Não havia júbilo insolente. Havia uma leveza vegetal, como quando uma estagnação é rompida. Ludirene permaneceu ali, quieta, e recebeu do Duque o olhar que trazia pedido e desculpa em medidas iguais. Não procure vingança, murmurou ele, como se a reparação exigisse além da lei uma medida de alma. Faça o que achar certo. Ela respondeu com poucas palavras, como sempre. Mediu o homem com o olhar de quem reconhecia passos e faltas. Havia algo firme e novo na sua voz, como se o nome próprio tivesse aberto uma porta para decisões que não seriam apenas pessoais. Não quero destruir, disse ela. Quero que se reconstrua. O que se seguiu nos meses seguintes foi menos o exercício de uma vingança e mais o trabalho lento e concreto da transformação. Ludirene, agora titular reconhecida, assumiu responsabilidade com a fazenda que durante tanto tempo fora palco de sua humilhação. A primeira e mais urgente decisão foi a emancipação de todos os que ali viviam como escravos. Não houve proclamações vazias. Contratos foram redigidos, nomes foram escritos pela primeira vez em livros de registro, parcelas de terra foram demarcadas e documentadas com o mesmo zelo com que antes se registravam títulos de nobreza. A técnica foi prática e delicada. Ludirene sabia que libertar seria a maior prova se viesse acompanhado de meios de subsistência. Distribuiu lotes para cultivo, sementes que comprou com parte dos bens que exigiu como restituição e organizou um sistema de crédito, simples, local, administrado por gente da própria comunidade que soubera ler e contar. Oficinas de costura, pequenos galpões para criar aves, canteiros de ervas medicinais. Tudo ganhou formas que permitissem às famílias tornarem-se autônomas. A fazenda passou a ser gerida por um conselho, onde antigos trabalhadores tinham voz e voto. Decisões sobre plantio, colheita e venda eram tomadas coletivamente. Havia resistências. Muitos vizinhos murmuravam que Seravonte havia perdido prestígio. Outros, mais pragmáticos, viram prosperidade nos campos administrados por quem conhecia o chão no íntimo e em quem a experiência da labuta dera sabedoria. O tempo mostrou que regras e injustiças nunca podiam negar. Quando quem trabalha tem prazer e direitos, a terra responde com fartura. Crianças, filhos de ex-cativos, cresceram vendo mapas de propriedade em vez de correntes. Escolas foram abertas com o dinheiro do fundo comum. Mulheres que antes cuidavam da casa passaram a ser professoras e artesãs. Homens que foram capatazes tornaram-se parceiros no preparo de estradas e mercados. Cecília, cujo espírito ardiloso fizera-se evidentemente uma sombra da própria ambição, desapareceu do convívio local. Houvera rumor de que fugira para a cidade grande. Outros diziam que fora obrigada a prestar explicações e aceitar humilhações sociais. A baronesa presa viu-se isolada e seu destino ficou como aviso. O abuso de poder tem, cedo ou tarde, de encontrar a balança. Não houve, contudo, julgamento de caça às bruxas. O que aconteceu foi a aplicação de normas e punições previstas pelos modos da época, suficientes para que a sociedade visse que certos atos não mais podiam ficar impunes. Reário, que inicialmente chegara com culpa, permaneceu ao lado de Ludirene de maneira discreta e paciente. Ele ajudou a reorganizar a administração, fez pagamentos,
trouxe contactos para escoar produtos e, sobretudo, reconheceu publicamente erros de omissão. Não pediu perdão em palavras vazias, tomou ações que mostraram arrependimento, apoiou a criação das escolas, financiou oficinas e trabalhou para que a lei local acompanhasse as transformações que Ludirene queria implantar. Com o tempo, o que antes fora uma casa de festas converteu-se num espaço de trabalho e convivência. As grandes mesas serviam agora de local para mercado de produtores. A antiga sala de baile acolhia encontros de leitura. Fornos da cozinha passaram a alimentar comunitariamente, não mais apenas a elite. O simbolismo foi importante. Onde a prataria caíra e a vergonha foi cuspida, havia agora cestos de frutas e mãos que entregavam pão com dignidade. E como era próprio das vidas que se reorganizam, houve também espaço para afetos, que não se serviam de hierarquias. Reário e Ludirene aproximaram-se com a naturalidade de quem partilha responsabilidades e visão. O amor que brotou entre eles foi simples, sem exaltações heróicas. Não foi a salvação única de Ludirene, nem a redenção absoluta do Duque. Foi antes um entrelaçar de decisões e companheirismo. Casaram-se numa cerimônia simples ao ar livre, com poucas velas e muitas palmas de gente que se conhecia pelo nome. Não foi festa de salão, foi celebração de comunhão. No matrimônio, Ludirene não perdeu sua autoridade. Ao contrário, consolidou-a. Reário ficou ao seu lado como parceiro, não como senhor. Eles conversavam de frente para o conselho da fazenda, tomavam decisões juntos, e quando se assentavam ao entardecer sob as magnólias, conversavam sobre plantios e leituras, sobre os nomes que agora viviam livres e os que deveriam ser lembrados. O que se viu nos anos seguintes foi a lenta construção de uma comunidade que aprendeu a gerir a própria sorte. Havia programas de ensino para adultos, oficinas de carpintaria e tear, uma pequena banca que vendia produtos no vilarejo, onde antes só oficinas de ricos ofereciam migalhas. A fazenda Seravonte deixou de ser exemplo de hierarquia, tornou-se força viva de cooperação regional. Alguns senhores vizinhos olhavam com desconfiança, outros vinham aprender. A prosperidade não caiu do céu. Foi fruto de trabalho, de política prática e de escolhas que Ludirene tomou ao escolher reconstruir em vez de destruir. Certo dia, num salão menor, reuniu-se Novak, um comerciante de adubo e sementes, para consultar o conselho sobre uma nova plantação. Ao abrir a conversa, um jovem senhor que havia sido escravo até anos antes levantou-se e disse o nome de Ludirene, com reverência simples. Samola Arimbi. O silêncio que caiu então não foi de humilhação, mas de respeito. Algumas das senhoras que antes ridicularizavam sua fala perceberam que aquele nome não era etiqueta. Era história. Era autoridade. Era a razão por que as taças agora tilintavam menos e o tilintar do trabalho soava mais alto. Anos depois, numa festa singela, alguém veio de cidade distante e lembrou a cena do salão em que a prataria se estilhaçara. Contou que, naquele dia, muitos haviam pensado que as coisas permaneceriam como sempre. Mas houve uma mulher que não permitiu que seu silêncio fosse o único espaço entre as coisas. O que a fez ser respeitada foi não só o papel que lhe fora dado pela chancela de um tempo, mas o modo como escolheu governar, com justiça, com a oferta de pão e com a inclinação para o trabalho coletivo. No fim de uma tarde, quando as magnólias perfumavam o caminho de volta para casa, e o vento cariciava as folhas como quem conta histórias ao ouvido, Ludirene caminhava entre canteiros. Crianças riam, aves picavam o chão, e a casa, agora comunitária, exalava o calor de gente reunida. Um grupo de jovens veio cumprimentá-la. Um deles, por impulso, pronunciou o nome antigo e transformado, Samola Arimbi. Por um segundo, um silêncio varreu o pequeno público. Não era silêncio de medo, mas o silêncio de quem reconhece. E ali, sem pompa, sem triunfo de ódio, o nome parou a roda de conversas como dantes havia parado um salão. Parou para lembrar que por trás de documentos e selos havia sempre vidas que pediam respeito. Ludirene sorriu pouco. Seus olhos, porém, guardavam um brilho que era calmo
e reivindicava o passado e o futuro. Sabia que a justiça nem sempre é completa, que as dúvidas e as resistências coexistem, mas também sabia que havia plantado raízes. O trabalho continuaria. E o nome que antes suspendia risos e agressões agora servia de comando para as falas. Quando era dito, as pessoas ouviam, porque aprenderam que a dignidade não se quebra sem que algo ressuscite para reunificá-la. E assim terminou-se uma história que começou com a queda de porcelana e quase findara no silêncio de um porão, com papéis que devolveram identidade, com homens que mudaram aos poucos e com uma decisão que preferiu semear a vida. Não houve celebrações estrondosas. Houve uma sucessão de pequenos atos, aulas, registros e conversas que transformaram uma fazenda em uma comunidade. Se esta história tocou você, inscreva-se para ouvir outras narrativas que lembram como nomes, decisões e dignidade podem mudar destinos. Anos depois, quando alguém mencionar a cena daquele salão, dirão que uma velha criada foi humilhada até que um nome aparasse no meio do espanto. Dirão que esse nome trouxe de volta não apenas direitos, mas uma maneira de viver. E sempre, quando os visitantes chegavam ao salão de Seravonte, alguém contava baixinho. Não se esqueçam, o respeito começa com o nome. Se gostou desta história, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre justiça, dignidade e recomeço.